Povo de Deus, nós, pessoas da igreja, não devemos nos preocupar com quantos membros há na igreja, mas quantos foram salvos. Aqui está o Sr. N, fingindo ser um cristão, mas é um lobo em pele de cordeiro. Qual é a sua missão aqui em meio ao povo de Deus? Podem as trevas estar em meio à luz? Não, definitivamente não. Vejam o Sr. N orando. Para quem ele está orando? Há oração e orações. Há jejum e jejuns. Onde não há o Espírito de Deus, ao qual ele finge pertencer para realizar o mal, é por isso que a Bíblia diz claramente que devemos vigiar e orar, ver como o trigo era separado do joio. O sábio homem Daniel está andando sob a condução do Espírito Santo. Ele encontra o Sr. N usando uma camisa branca típica e óculos. Imediatamente os óculos são retirados. O homem sábio Daniel continua com a libertação no poder do Espírito Santo. As reações do Sr. N demonstram os primeiros sinais de atividade demoníaca. O Sr. N tenta enganar e conduzir o homem sábio Daniel ao erro, gesticulando que ele está bem. Obrigado, Jesus, por me libertar. Mas o homem sábio Daniel não está convencido pelo engano do Sr. N e não desiste de orar por ele em nome de Jesus. Desta vez, a libertação chega a um novo nível, gradualmente expondo a verdadeira natureza espiritual daquele homem. O homem sábio Daniel ora a fim de amarrar todo o poder das trevas à vida do Sr. N. Fogo em nome de Jesus! Fogo em nome de Jesus! Fogo em nome de Jesus! Fogo! 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 Fogo em todo o seu corpo! Agora mesmo! Em nome de Jesus! Fogo! Fogo! Fogo no nome de Jesus! 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 Fogo! Fogo em todo o seu corpo! Fogo! Fogo agora mesmo, em nome de Jesus! Fogo! Fogo! Fogo em nome de Jesus! Fogo em nome de Jesus! Fogo! Fogo em nome de Jesus! 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 Fogo! 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 Fogo em nome de Jesus! Fogo! 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 Fogo em nome de Jesus! Fogo em nome de Jesus! Fogo! Fogo! Sobre todo o seu corpo agora mesmo. Enquanto a libertação continua na sinagoga Igreja de Todas as Nações, o fogo do Espírito Santo força os demônios a se revelarem. Os movimentos do homem continuam a se transformar enquanto os diferentes demônios que o possuem manifestam-se em suas próprias características e ações. A intensidade do fogo vai ficando insuportável e o homem rasga sua camisa em frustração e em agitação começa a cuspir saliva venenosa em um ataque demoníaco. O homem sábio Daniel continua invocando o fogo do Espírito Santo para consumir cada átomo de trevas em seu espírito, alma e corpo. O homem se sacode, se agita e dá piruetas, ações que expressam que ele não está em si enquanto passa pela libertação. Satanás não tem poder frente à armadura e às armas de Deus. O homem rasga suas calças enquanto o fogo do Espírito continua descendo sobre ele. Então ele reage rapidamente, ficando de pé e tentando colocar seus sapatos. Mas o homem sábio Daniel derrama a luz de Deus sobre os sapatos, enviando o espírito demoníaco dentro do homem a correr. Ele tenta escapar, correndo com movimentos animais no corredor lateral da igreja, antes de parar e ficar imóvel. Os demônios dentro do corpo do homem estão em total desarranjo.
Satanás não tem poder frente à armadura e às armas de Deus. O homem sábio Daniel dá ordem para que o homem volte para onde ele estava em nome de Jesus. Lembre-se, os filhos de Deus foram criados para serem mestres sobre o poder das trevas no mundo. Quer elas se manifestem na forma de criaturas, quer se movam na terra, no ar ou no mar. O homem foi criado para ser o mestre sobre elas. Um dos demônios possui o homem que fica em posição de luta e olha ao seu redor procurando algo para atacar. O homem sábio Daniel comanda o homem em nome de Jesus que ele desça as escadas. Ele eventualmente fica de joelhos. Os demônios dentro do corpo do homem estão em total desarranjo, dando-se conta que seu poder não é páreo ao nome de Jesus Cristo. Ele começa a procurar por um jeito de fugir e passa a mão pelo vão na caixa da escada para tentar fugir do homem sábio, um sinal de derrota. Em desespero, ele tenta passar pelo vão, mas não há como. O homem sábio Daniel o coloca de volta em seu lugar. Você está escondendo o Tibi Joshua de mim, e eu vou cegá-lo. Se Indigun não consegue fazer, eu, a rainha, farei. Se Indigun não consegue fazer, então, eu, a rainha, farei. Eu vou te cegar. Vai fazer o quê? Eu vou te cegar. A natureza malvada e demoníaca do homem continua a manifestar-se enquanto ele rasteja-se pelo chão antes de cuspir no câmera que agora juntou-se à cena. Então ele se endireita e manifesta-se em outro demônio. Nada parece estar funcionando. Então ele tenta novamente fugir do homem sábio. Desta vez, saltando por sobre a parede na galeria. Mas o homem sábio Daniel comanda o homem que volte. O homem, sob influência dos espíritos malignos, desliza pelo chão em completa confusão, olhando para o auditório. Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem o seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. O homem novamente cuspe saliva envenenada, que é dissipada por todo o piso. A menção do nome de Jesus Cristo, todo demônio deve prostrar-se. O homem levanta-se do chão. A arena da libertação está livre e o homem sábio Daniel mostra a saída para que este combate espiritual aconteça no auditório principal. Tudo está preparado e a batalha começa. Quem é você? Fale! No nome poderoso de Jesus. Eu sou Indigun. O que você fez a ele? Volte aqui! O que você fez a ele? Ei! Pare com isso! O que você fez a ele? Fale! Quem é você? Eu sou Indigun. Eu sou Indigun. Olhe pra cá. Quem eu sou? Indigun? Ou quem? A rainha? Quem é você? Eu sou a rainha. A rainha. Sou a rainha. Ok, o que você fez a ele? De pé. De pé! De pé! Como entrou nele? Hein? A rainha nunca pode falar, Como você entrou no corpo dele? mas Indigun quer falar. Ok, fale. Como você entrou no corpo dele? É por minha causa que ele saiu. Há quanto tempo tá dentro dele e como entrou nele? Quanto tempo estou dentro dele? Sim. Quanto tempo eu estou dentro dele? Sim. Eles me imploraram para ele sair. Como? Pergunte ao Martin Eboka. Oi? O que aconteceu? Eu sou do estado de Delta, Nigéria. Quem é você aí?
Eu sou Idigun. O que você quer dizer com Idigun? O que eu quero dizer com Idigun? Sim. O que eu quero dizer com Idigun? Sim. O que você quer dizer com homem sábio? Qual é o seu nome, por favor? L'esprit qui s'appelle Idigun. Fora! No poderoso nome de Jesus. Sobre todo o seu corpo, fogo! Sobre todo o seu corpo, fogo! Sobre todo o seu corpo, fogo! Fora! Fora! Fogo! Fora! 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 Sai! Fora! Fora! Em nome de Jesus! Os demônios Idigun e Rainha, possuindo o Senhor N, continuam-se a manifestar, entrando e saindo, revezando-se e desafiando o homem sábio Daniel, mas tudo em vão. Eles dividem-se em suas táticas demoníacas e tentam executar seus ataques, mas tudo provou-se ineficiente. O fogo consumidor do Espírito Santo é demais, e o Senhor N encontra-se novamente no chão após um ataque superior e cai com a cara no chão. Após algum tempo, ele se levanta e olha perplexo para o auditório e sai do chão muito cansado pela energia gasta e encontra uma cadeira. A hora do fim do culto de domingo chegou e todas as libertações foram adiadas para o culto de segunda-feira na sinagoga, Igreja de Todas as Nações. O Senhor N, preso pelo poder do Espírito Santo, terá de esperar pelo culto transmitido ao vivo de segunda-feira na Sinagoga Igreja de Todas as Nações para sua final e completa libertação. O Senhor N recebe agora garrafas de água para beber depois de gastar muita energia através de sua manifestação. E note cuidadosamente, o Senhor N bebe a sua água de uma maneira bizarra, bebendo pelo fundo da garrafa. O homem recebe novas roupas para usar porque ele destruiu completamente suas roupas durante a manifestação e libertação. Ele caminha até o banheiro para limpar-se e vestir novas roupas dadas para ele. Antes de amanhecer, o Senhor N deixou a igreja onde havia passado a noite. Ele foi à delegacia de polícia para dizer que T.B. Joshua deveria ser preso. A polícia o reconheceu imediatamente da Emmanuel TV, onde ele estava recebendo libertação e rejeitou o seu pedido. Irritado, o Senhor N foi reforçar seu poder diabólico. Equipado, ele voltou à igreja com um saco plástico preto. Ao chegar ao portão, foi parado pelo segurança, que não permitiria que ele entrasse sem mostrar o conteúdo no interior do saco plástico. Para grande surpresa, encontraram uma galinha viva. Vamos assistir para ver o que acontece depois. Aqui está o Senhor N voltando à sinagoga, Igreja de Todas as Nações, depois de escapar da igreja durante a noite. Ele trouxe com ele um saco plástico contendo todo tipo de itens e materiais diabólicos. A segurança não deixaria ele entrar sem mostrar a eles o conteúdo. Ele tira uma galinha viva do saco plástico e a esconde sob seu braço. Para onde o Senhor N foi durante a noite? E para que serve a galinha viva? Vamos descobrir. Eu fui à delegacia de polícia, mas eles recusaram a me acompanhar até aqui. Eles disseram que não podiam prender o T.B. Joshua. Por quê? Está alguém acima da lei? Traga a sacola de nylon. Ele então pega a sacola plástica e morde a galinha viva, arrancando sua cabeça com a sua boca. Depois espalha seu sangue em sua cabeça e a joga no chão. O sangue sai do corpo da galinha enquanto ela continua a mover-se sem a cabeça. O que está passando na cabeça dele? Eu não sei, mas para alguém arrancar a mordida à cabeça de uma galinha viva desta forma, algo está errado. Sim, isso não é normal. Vejamos quem este homem é realmente. Como você está? Onde você foi? Bem. Eu estou procurando você desde ontem. Onde você foi? Vocês ficaram brincando comigo.
Então eu fui à delegacia da polícia. Em nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Do lado de fora do auditório da Sinagoga Igreja de Todas as Nações, o homem sábio Daniel ministra a oração no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, e a batalha final está prestes a começar. Imediatamente, o Sr. N começa a sentir o fogo do Espírito Santo que o queima. E ele levanta-se do seu lugar e vai em direção ao local onde sua sacola plástica está cheia com seus itens demoníacos. Ele pega a sacola e retira dela a galinha, que ele sacrificou anteriormente, e passa seu sangue sobre sua cabeça. O Sr. N implementa um método demoníaco para ganhar mais poder maligno, a fim de desafiar o homem sábio. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso que todas as forças do inferno e da terra unidas. O homem sábio Daniel não é afetado pelo seu método diabólico e continua a orar fervorosamente no poder do Espírito Santo. O espírito maligno dentro do homem salta em círculos e sobe pela parede. O Sr. N esforça-se para manter-se no controle, balançando-se e dançando, até mesmo subindo e descendo da parede a fim de usar outro levante demoníaco. Mas o homem sábio Daniel é rápido para pará-lo em nome de Jesus. Desça! Desça! Jesus é mais do que você. Desça! Desça! O Sr. N está frustrado, imaginando por que o sangue da galinha sacrificada não está funcionando. Ele vai em direção à oferenda de sacrifício para passar mais sangue sobre sua cabeça, a fim de aumentar e maximizar seu poder demoníaco para a próxima rodada espiritual. O Sr. N, sob o poder demoníaco, move-se em direção ao homem sábio a fim de desafiá-lo mais uma vez e começa a atacar. Ele falha miseravelmente e encontra-se desapontado. O homem sábio Daniel reage usando o seu pé como um ponto de contato para o Espírito Santo. Fogo! Fogo em sua camisa, em nome de Jesus! Fogo! 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 Fogo em nome de Jesus! Fogo! 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 O homem sábio Daniel continua pedindo pelo fogo do Espírito Santo sobre o Sr. N. E os demônios o possuindo passam a queimar em um calor infernal. O calor é insuportável para o Sr. N enquanto ele continua a se mover e a se contorcer inquietamente. Outro demônio é exposto no Sr. N enquanto o homem sábio Daniel continua a orar sem cessar. Você, Piton, saia! Saia! Você, Python, saia! Saia! O espírito de Piton toma o controle e ele começa a se rastejar e rolar pelo chão. Então ele se manifesta levantando-se do chão com outro demônio. Você pode ver como ele se coloca em uma posição sentado com as duas mãos unidas. E novamente outro demônio manifesta-se no Sr. N e se expõe enquanto o homem sábio Daniel continua lançando fogo sobre ele em nome de Jesus. A vitória está se aproximando enquanto o Sr. N fica de costas no chão, agitando-se como uma piton sobre suas costas. A batalha entre a pedra e a água. No tempo certo, a água vence. Vamos assistir atentamente o que acontece depois. Eu falarei. Eu sou o oráculo de Idingo. Eu sou Idingo. Eu sou Idingo. Volte! 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 Volte para o chão! Volte para o chão! Eu falarei. Eu falarei. Quem é você? Eu sou Idingo. Eu sou Idingo. Eu sou O Idingo. que você fez a ele? O filho mais velho para o pai. Quando a mulher estava grávida, ela veio até mim. A mulher não conseguia parir. Ela estava para morrer. Marta Boca implorou para mim e suplicou. Implorou e suplicou. E eu concordei com o seu pedido. E ela me deu água. Imediatamente, depois que ele deu a mãe desse menino, e ela deu à luz esse menino e o deu nas minhas mãos. E o que você tem feito na vida desse rapaz? Eu vou falar. Eu vou falar. Martin não conseguia mais manter o oráculo. Eu disse, tudo bem. Deixe-me entrar nesse menino. Eu tenho protegido. Eu tenho protegido. Nenhum perigo poderá causar mal a ele. Mas ele é meu. Ele é o quê? Ele é meu.
Ele é seu. Sim, ele é meu. Desde que você está morando dentro dele, o que você tem feito para essa família enquanto oráculo? O que me irrita é a rainha, que veio habitar o corpo junto comigo. Depois eu concordei, mas antes disso o pai sofreu. Não há qualquer doença nesse corpo. Eu falarei. Quantos de vocês estão vivendo dentro dele? Nós somos 2. Quais? Indigo, o oráculo e a rainha de todas as rainhas. E a rainha de todas as rainhas? Rainha da onde? A rainha de todas as rainhas. A rainha da costa. Eu vou falar. Se eu deixar esse corpo em paz, para onde eu vou? Se eu vou deixá-lo em paz, para onde eu irei? Não, não. Eu indigo. Irei para quem? Não. Eu sou o Indigo. Eu sou o Indigo. O que você quer de mim? Por que eu deixaria? Há 27 anos, ele nasceu nas minhas mãos. Ele nasceu em minhas mãos. O que você quer de mim? Me diga. Ele é meu filho? Eu o trouxe a este mundo. Este é meu mundo. Você não tem dinheiro, mas ele tem dinheiro. Ele é um menino grande. No nome poderoso de Jesus Cristo, saia desse corpo! Fora! No nome poderoso de Jesus! Eu o trouxe para esse mundo. Ninguém pode tocá-lo. Ninguém pode lidar com ele e ninguém pode suportá-lo. Sim, sou eu. Ele consegue o que ele quiser. Fora! No nome poderoso de Jesus! O oráculo Idigum, que possui o Sr. N por 27 anos, começa a falar confessando que o pai deu a mãe e a criança para ele. Mais tarde, o oráculo Idigum entrou no menino junto com outro demônio, a rainha da costa. O Sr. N urina enquanto o fogo do Espírito Santo continua a tocar os demônios, indicando que a libertação está quase completa. Você acha que consegue se livrar do oráculo? Agora eu sou a rainha. Fora! Sou eu a rainha. O oráculo se foi e sobra você a rainha. Fora no nome poderoso de Jesus! O oráculo Idigum se foi e a urina por todo o piso. O oráculo Idigum, que possui o Sr. N por 27 anos, está fora. E a rainha fala através do Sr. N dizendo: resta somente a rainha. A rainha da costa está agora com total controle sobre o Sr. N e desfila ao redor em sua tentativa final de derrotar o homem sábio. A rainha anda ao redor do homem sábio, mas é repentinamente parada. O Sr. N estica suas mãos para atacar, mas não é capaz, e continua a andar ao redor do homem sábio. A rainha tenta um ataque demoníaco, mas falha miseravelmente. Fogo no nome de Jesus! 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 E agora está no chão. O demônio continua manifestando-se, movendo sua língua como uma serpente, e mais uma vez rasteja-se pelo chão. Então deita-se de costas no chão, exausto pela batalha. Eu vou pegá-lo. Fora! Eu vou pegá-lo. Fora! Vá! Eu vou pegá-lo. Vá! A rainha da costa, que continua dentro do corpo do Sr. N, está em seu trajeto final.
O Sr. N desesperadamente luta e gira pelo chão e tenta um ataque final. Mas não funciona, e agora não há outras opções enquanto ele deita derrotado no chão. Fora! 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 Sai do seu corpo! Obrigado, Jesus, por essa libertação. Obrigado, Jesus, por essa libertação. Em nome de Jesus. Eu declaro que você está livre. Está livre. Obrigado, Senhor. Fique de pé. Fique de pé, você está livre. O que aconteceu a você? Meu amigo, venha, venha, venha. Desliga a câmera. Não se preocupe, você é meu amigo, venha. Não se preocupe, você está livre. Eu estou bem. Você está livre. Como se sente? Eu estou bem. Por que você está assim? Desliga a luz, eu estou envergonhado. Olhe pra mim, eu estou sujo. Está o quê? Eu estou sujo. Está sujo? Sim. Você não sabe o que aconteceu com você? As pessoas estão em volta de mim. As pessoas estão em volta de mim, estou com vergonha. Você não os conhece? Não as conheço. Mas você veio à igreja aqui. Meus olhos estão Seus virando. olhos estão virando. Ok, você precisa descansar. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Estou fraco. Estou fraco. Você não sabe o que aconteceu? Estou fraco, estou fraco. Você não sabe o que aconteceu com você? Não tem nada dentro de mim, nada. Tudo está fora, estou fraco. Estou fraco. Está fraco? Venha, deixa eu te mostrar uma coisa. Ok, quem trouxe essas coisas? Quem trouxe essas coisas? Quem trouxe essa galinha? Sim, quem trouxe? Eu não sei, eu não sei. Não foi você que trouxe? Eu? Não. Não. Não fui eu. Não foi você? Eu não sei nada sobre a galinha, por favor. Eu não Você sei não nada sabe nada sobre a sobre galinha. ela. Mas foi você quem trouxe isso. Não. Você usou a sua boca para cortar a cabeça da galinha viva. Não. Você está me acusando. Não. Então você não usou a sua boca para cortar a cabeça? Não, não, não. Eu não fiz nada disso. É estranho. Obrigado, Jesus. Eu estou livre, estou livre. Obrigado, Jesus, estou liberto. Eu não estou mais pesado. Estou leve. Obrigado, Jesus Cristo, eu sou livre. Após a libertação, a galinha que o Sr. N sacrificou para ganhar poder diabólico foi queimada. Veja o que aconteceu durante a queima da galinha. O Sr. N vem caminhando detrás do arbusto, onde ele havia deixado o saco preto que continha a galinha que ele sacrificou, a fim de aumentar seus poderes diabólicos. Quando ele estava sob influência e controle de espíritos demoníacos. O Sr. N então coloca querosene sobre a galinha morta e acende com um fósforo incendiando rapidamente por causa do querosene. A galinha do sacrifício pega fogo imediatamente e arde em chamas. Algo inusitado acontece. Sr. N é lançado para longe da fogueira e cai no chão. O que pode ter acontecido ao Sr. N para que ele caísse desta forma no chão? O Sr. N levanta-se do chão lentamente e olha ao seu redor. Ele parece estar em um estado de choque. O Sr. N está bem ou algo aconteceu? A galinha do sacrifício continua a arder em chamas, enquanto o Sr. N encara o fogo intensamente, em um estado profundo de reflexão. O evangelista tira o Sr. N de sua profunda concentração e questiona o Sr. N sobre sua condição. Outro evangelista nota o comportamento incomum do Sr. N. Este homem está dizendo que não consegue nos ouvir. Fale mais alto. O Sr. N tenta sinalizar com suas mãos, mas ele ficou surdo-mudo. Sr. N, nós vimos que no momento em que a galinha do sacrifício começou a queimar, você rolou pelo chão. O que aconteceu?
Você caiu? O que aconteceu? A entrevista confirma que um espírito de surdez e mudez entrou no Sr. N e agora ele é incapaz de ouvir ou falar. É muito claro, nosso irmão não consegue ouvir e falar depois de queimar a galinha que ele usou antes do sacrifício, mas nós agradecemos ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus está no controle dessa situação. A sua voz e audição serão restaurados. Mostraremos então ao mundo exatamente como ele tem usado os poderes malignos através dos espíritos demoníacos. Pedimos que continue conosco. Vamos ouvir dele a sua confissão muito brevemente, após ele ser liberto desse espírito que está impedindo de ouvir e falar. Então o Sr. N é levado ao homem sábio Daniel para cura e libertação em nome de Jesus. Vamos assistir o que acontece. Como você está? Sua voz, como você está? Fale no nome poderoso de Jesus. De pé! De pé! De pé! De pé! Como você está? Jesus quer ouvir a sua voz. Como você está? Como você está? Fale. Você pode me ouvir? Eu quero ouvir você. Fale. Como você está? 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 Espírito de surdez e mudez, eu declaro que está fora. Fora! 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 No poderoso nome de Jesus. Espírito de surdez e mudez, saia no nome poderoso de Jesus. Fora! Fora! Deixa o corpo dele. Deixa o corpo dele. No nome poderoso de Jesus. Espírito de surdez e mudez, saia! Espírito de surdez e mudez, saia no nome poderoso de Jesus. Jesus o quer fora. Saia! Espírito de surdez e mudez, saia! Saia, espírito de surdez e mudez! Saia, espírito de surdez e mudez! O homem sábio Daniel dá ordens ao espírito de surdez e mudez que entrou no Sr. N quando ele pôs fogo na galinha que havia sacrificado. Você pode ver o espírito maligno manifestando no corpo do Sr. N, enquanto ele gira em círculos no chão. O espírito maligno luta para ficar conectado ao Sr. N, enquanto o fogo do Espírito Santo continua a descer sobre ele. Nome poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fique de pé. O espírito maligno finalmente perde o poder sobre o Sr. N. Vejamos a situação do Sr. N agora após receber o poder da oração no Espírito Santo. O homem sábio Daniel retira o plástico da embalagem da água ungida e a prepara para ministrá-la ao Sr. N para a cura, em nome de Jesus. Sente-se direito. Sente-se direito. Ao Senhor seja a glória. O Sr. N está liberto e tem ordens para pôr-se de pé.
Como você está? Estou bem, Senhor. Qual é o seu nome? Meu nome é Eneboca. Você está bem? Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus o abençoe. O que aconteceu com você que você não conseguia falar? Algo veio e agarrou meu pescoço. E eu engoli um monte de fumaça. Assim, eu engoli um monte de fumaça. E por isso você não conseguia falar. Eu não consegui ouvi-lo, Ok, não me ouvia. mas eu ouço agora. Mas me ouve. Sim. Pode falar agora. Sim, Mas senhor. antes não. Não, eu não conseguia falar antes. Onde você viu a fumaça? Eles me disseram que eu tinha que colocar fogo na galinha. E depois que eu coloquei o combustível, me deram fósforos. Quando acendi o fogo, ele pegou rapidamente. Quando acendeu, eu engoli um monte de fumaça. E depois disso, o que aconteceu com você? Eu caí. Eu não era o mesmo. A fumaça estava me machucando dentro de mim. No seu peito. No seu peito. No meu peito, meus ouvidos, minhas mãos. Era como se eu tivesse atingido algo. E era duro. Como se sente agora? Agora eu estou bem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Obrigado, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Agora eu posso falar e te ouvir. Eu posso ouvir tudo o que você diz. Eu posso falar bem agora. Depois de vermos as imagens de como ele recebeu libertação do reino satânico e das atividades demoníacas em que fora envolvido por tantos anos, o Sr. N é tomado pela emoção e seus olhos ficam cheios de lágrimas. Um sinal de remorso pela vida que um dia ele viveu. Vamos ouvi-lo enquanto ele compartilha como Jesus Cristo o trouxe do reino das trevas de Satanás para o reino da luz. Emanuel, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu me prostro diante de ti. Meu nome é Eneboca. Sou do estado de Delta. Esse é meu pai. Esse é o meu irmão mais velho do meu pai. Esta é minha madrasta. Esta é minha irmã. Esse é meu primo. Estas são minhas irmãs mais novas. Depois da minha libertação, eu comecei a orar e a estudar a palavra de Deus. Seriamente pela manhã e pela noite. E a palavra de Deus me fez entender que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. E eu me dei conta O que está acontecendo agora, o que eu devo dizer a vocês? Satanás é um mentiroso. Deus tem grandes promessas na vida deste rapaz. Uma grande promessa para a vida dele. Ele está chorando por quê? Porque ele está entendendo o que ele fez. Ok, vamos ouvir. 1 Pedro 5, verso 8 diz: Sede sóbrios e vigiai. O diabo anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Vou desonrar os reinos das trevas. Depois da minha libertação, eu entendi a definição de Satanás. Satanás pode ser definido como seu erro. Deus quer o melhor para você, enquanto o diabo quer tomar o seu melhor. Tenha em mente que Satanás não perde uma oportunidade. Tenha em mente também que a sua tentação vem da coisa mais preciosa que você ama. Então, não ame nada na terra ou dê tanto valor.
Não comece uma jornada que não possa terminar, ou essa jornada acabará com você. A mente dividida mata. Problemas devem ser divididos com alguém que tem a solução, não por aqueles que procuram por uma solução. Pobre ou rico, durma como um hóspede para viver muito. O pobre deve falar como um homem rico, porque qualquer palavra que sai da sua boca é um segredo de quem você já é. Enquanto o rico fala como um homem pobre, porque qualquer homem rico que fale de acordo com a sua riqueza é um homem nu. Porque a palavra de um homem rico é a chave da sua porta. Mas quando um homem rico fala como um homem rico, ele cavou a sua cova. Tenha orgulho da sua condição desfavorável, porque ela é o seu ponto de fraqueza. Quando eu era uma criança, meu tio, o irmão mais velho do meu pai, ele me disse que quando a minha mãe estava grávida, meu pai disse para minha mãe ir para a casa dele em Nusca, estado de Enugu, porque era a primeira experiência para minha mãe e a primeira experiência para o meu pai. Então eles estavam assustados, porque a gravidez estava atrasada. Então a minha mãe foi até meu tio pedir ajuda por uma solução, porque eles tinham mais experiência que eles. Então meu tio estava servindo a um oráculo chamado Idigum, Deus do Ferro. Ele dependia de Idigum, o oráculo, Deus do Ferro. Ele conheceu o oráculo porque minha mãe, segundo meu tio, ela teve a cor mudada, como se ela não tivesse mais sangue em seu corpo e ela fosse morrer. Meu tio conheceu o oráculo e falou com ele: Oráculo, desde que eu sirvo, você nunca me envergonhou. E eu tenho servido bem. E hoje não será a primeira vez que eu serei envergonhado. Idigum, você sabe que essa mulher é a mulher do meu irmão caçula. O que significa que a mulher do meu irmão mais novo é também minha mulher. E tudo o que pertence a mim, pertence a você, Oráculo Idigum, Deus do Ferro. Por favor, ajude que esta mulher tenha um parto seguro e que seja rápido. Porque isso já era o 11º mês que minha mãe estava grávida. Então, ele pegou a mão do oráculo e trouxe água do Idigum, oráculo, Deus do Ferro. E ele trouxe a água e deu à minha mãe. Enquanto minha mãe tomava água, sem demora, ela entrou em trabalho de parto. Antes que soubessem o que tinha acontecido, ela deu à luz a mim. E eu aqui em pé, Eni e boca. Desde aquela época, eu comecei a imaginar coisas estranhas sobre mim mesmo. Quando eu estava na escola, eu batia nas pessoas que eram bem mais velhas que eu. Eu tinha 6, 7 anos, mas eu batia em gente grande. Mas era por causa do poder estranho em mim. Eu tinha uma força muito grande. E por causa dessa marca em mim, essa marca demoníaca, eu poderia chegar a qualquer lugar. Eu poderia me encontrar com coisas diabólicas. Havia um festival perto da casa do meu pai e eu fui a esse festival. Depois das danças e tudo mais, eles compartilharam comida e bebida e eu comi. Era uma mulher velha que compartilhava a comida e a bebida que eu comi. Quando eu dormi,
Quando eu voltei para casa e dormi, eu me encontrei em um outro mundo. Eu me encontrei em um outro mundo. E essas pessoas viviam de cabeça para baixo. Elas usavam suas cabeças para andar, enquanto suas pernas estavam para cima, mas a cabeça para baixo. E quando eu estava lá, nós estávamos marchando sobre a cabeça das pessoas. Eles usavam as pessoas como tapetes, capachos. Mesmo quando sentávamos como novos membros. Nós nos sentávamos sobre as pessoas, seres humanos, deitados por todos os lados. Os seres humanos que eles usavam como tapete. Nós tínhamos uma cabeça, mas o rei tinha 8 cabeças, de cabeça para baixo. Todos nós estávamos de cabeça para baixo. E o rei tinha 8 cabeças. Tudo o que eles estavam fazendo lá era muito estranho. Muito estranho para mim, ou para nós, as pessoas novas. Então, eles estavam dançando, celebrando. E depois de tudo, eles começaram a dar sangue fresco de seres humanos para nós. Quando eles vieram a mim para dar o sangue, eu resisti, estava teimoso. Eles negociaram comigo, e eu fui forçado a beber o sangue. Mas logo após eu ter bebido sangue, eu comecei a entender a língua que eles falavam. Tudo que eles faziam lá já não era mais estranho para mim. E, fisicamente, eu tinha 6, 7 anos, mas lá eu tinha mais que 40 anos. E dentro daquele reino, não havia ninguém velho ou pequeno. Todos eram maduros naquele reino. Então, depois deles terem dado sangue a todos e eu ter bebido, o rei trouxe um livro de registros muito grande e começou a chamar o nome das pessoas que estavam lá naquele idioma, que eu conseguia entender agora por causa do sangue que eu tomei. E ele começou a chamar os nomes. E eram 50. Então depois ele chamou aquelas 50 pessoas. Ele começou a reunir em grupos de 5. Então ela chamava 5 e as enviava. Vá para as estradas para causar acidentes, para que vocês peguem sangue fresco, que eu usarei hoje à noite. E as 5 pessoas desapareciam. E como elas desapareciam? Eles colocavam as 2 mãos desse jeito, então desapareciam. Então, eles chamaram o segundo grupo. O chamaram e disseram: nós estamos o mandando para as escolas. Vai para as escolas. Ganhem almas para mim. Tragam alunos para mim. Compartilhem coisas. Atraia membros. Eu quero membros das escolas. Então 5 saíram. Desapareceram do mesmo jeito. Então chamaram outro grupo para os hospitais. Ele instruiu. Dentro deste grupo de 5 pessoas, 2 pessoas. Sua missão é o aborto. Tragam recém-nascidos para o meu reino. Porque mais tarde, eles virão a mim para pedir por um filho. Vocês, os outros 3 restantes, vão e tragam os médicos e as enfermeiras, os trabalhadores do hospital. Então eu iniciarei e os mandarei de volta para o hospital, para que eles ganhem ou iniciem mais pessoas para mim. E todos eles eram grupos de 5 que eles mandavam. Mas depois, quando chamaram um outro grupo, chamaram um grupo de 10. E eles disseram: esse grupo de 10, vocês irão à igreja. A igreja era o lugar onde eles mandavam o maior número de pessoas. Ele disse: vocês, grupo de 10, vão à igreja, causem confusão, ganhem almas, os pastores, os obreiros e todos que trabalham na igreja. Causem sono, doenças e distração. Tragam pessoas ao meu reino, para que eu os inicie, e os mande de volta para a igreja, para ganharem mais pessoas, para iniciar mais almas para mim. E depois de tudo isso, eles saíram. A primeira missão que deram a mim, eu fui mandado para agir como um pedinte. Nós éramos 5. E quando eles chamaram a nós,
me mandaram para fora. Vá e haja como um pedinte e inicie pessoas, traga-as para o meu reino. Então, eu me levantei e fui até o vestiário. Porque quando eles davam uma missão, você tinha que ir até o vestiário para se disfarçar de acordo com a missão que te mandaram. Então, quando eles me mandaram para agir como um pedinte e iniciar as pessoas, eu me levantei e fui até o vestiário. E quando eu cheguei lá, me perguntaram qual era a missão. Eu disse que minha missão era iniciar pessoas como um pedinte. Ele me disse para esperar que ele voltaria. Então, ele entrou e trouxe roupas. A roupa era para uma pessoa de um olho só, para um aleijado. Porque a forma como apareceria na terra determinava o tipo de roupas que eles te davam. Se eles te dessem roupas com apenas uma manga e 2 pernas, quando usava a roupa, partes desapareceriam. Quando estava no mundo, você teria uma mão e 2 pernas. Se está completo, se derem roupas onde você está completo, mas talvez tivesse uma barriga muito, muito grande. Quando você se vê no mundo, está completo. Mas sua barriga estaria muito grande, como se estivesse doente. Então eu fui enviado. E quando eu estava lá, porque eu poderia ir a qualquer lugar que eu quisesse, eu desapareceria. Então, eu iria para um lugar muito cheio. Eu conheceria um número muito grande de pessoas, nos pontos de ônibus, garagens, parques. Em qualquer lugar, eu poderia ganhar ou iniciar pessoas. Então, quando eu desapareci e entrei, eu sentei para fazer o que eles tinham me mandado. Você via as pessoas andando. E toda vez que eu via pessoas andando com fogo ao redor do corpo, eles nunca tinham pena de mim para me dar dinheiro. Essas pessoas só passavam. E a chama de fogo significava os cristãos verdadeiros, não cristãos de boca para fora, mas os verdadeiros cristãos. E os cristãos verdadeiros nunca me davam esmola. Porque um cristão verdadeiro tem a chama de fogo controlando o Espírito Santo dentro de si. Mas quando a chama de fogo ao redor não é forte, aí é quando você discute com o Espírito dentro de você. Quando o Espírito diz, sai daqui, você trará sua própria vontade. Deixe-me ficar aqui por mais 5 minutos. E nesses 5 minutos é que algo crítico acontecerá a você. Isso mostra que você não é um cristão. Mas todas as vezes que alguém que não tinha chama de fogo passava perto de mim, ele sentiria simpatia por quem eu era, e viria e me daria dinheiro. Eles me dariam e eu guardaria. Era assim que funcionava. Se a pessoa sem a chama de fogo passasse perto de mim, essa pessoa contribuiria, me ajudaria, teria dó de mim. E depois de tudo, eu unia minhas mãos, colocava em minha virilha e iria para o reino. Porque tudo o que alguém fazia, havia satélites no reino que mostravam todas as atividades que você fazia. Então, quando eu voltei ao reino, peguei todo o dinheiro que me deram e dei ao rei. Imediatamente, depois de eu ter dado o dinheiro, o rei me deu os parabéns e meu ranking subiu um pouco, como minha primeira tentativa. O dinheiro que eu dei ao rei, ele usava para dar as boas-vindas às pessoas em seus sonhos. Quando elas recebiam boas-vindas nos sonhos, eles a iniciavam da mesma forma como eu fui iniciado no meu primeiro dia. A segunda missão para a qual me enviaram, disseram que eu deveria ser um puxador de carrinho de mão. Então eu carregava as bagagens para as pessoas no mercado. Todos que não tinham a chama de fogo ao redor, eles queriam que eu carregasse suas bagagens, levá-la até um ônibus ou moto ou o que fosse. E era assim que era. Depois de tudo, eu voltava ao reino. A terceira missão foi ir à igreja. Eles me chamaram e disseram, você vai para a igreja para seduzir membros da igreja. E essa foi a minha terceira missão. E quando eu fui bem-sucedido,
Isso foi aumentando o meu ranking. E eles disseram que eu iria seduzir pessoas na igreja. E eu fui para o vestiário. Eles me perguntaram qual era a missão. E eu disse que minha missão era ir seduzir na igreja. E eles falaram para eu esperar. E depois me deram roupas que tinham um cheiro muito forte de perfume, muito forte. E eu as vesti. E juntei as minhas mãos, os coloquei na minha virilha e entrei na igreja. Então, é isso que eu estava fazendo. Eu ia para todas as igrejas na Nigéria. Eu fui para igrejas, diferentes igrejas. Essa era a minha missão e isso aumentava o meu ranking. E quando eu usava aquelas roupas, se estivesse dentro da igreja, se você não tivesse a chama de fogo, você sentiria o cheiro do perfume. Depois de sentir o cheiro do perfume, me perguntaria uma ou duas coisas. Poderia ser: irmão, por favor, não fique ofendido. Que horas são? E eu responderia: são 2 horas ou meio-dia e eu te iniciei. Então eu ficava. E qualquer pessoa sem a chama de fogo ao redor, imediatamente sentiria o perfume e teria que me perguntar algo. Irmão, por favor, posso usar sua caneta para anotar as escrituras? E eu diria: ok, sem problemas. E emprestaria a caneta. Ou poderia me perguntar: irmãos, seus sapatos, eu amei. Poderia me dizer onde você os comprou? E eu dizia: me dê seu telefone, deixe-me lhe passar o número da pessoa que eu comprei os sapatos. É assim que acontecia, especialmente nas igrejas grandes. Porque quando eu estava naquele reino espiritual, íamos atrás do que era melhor. Por isso, íamos para igrejas grandes. Eu não ia para igrejas pequenas que não conhecíamos. Gostava de ir para igrejas realmente grandes, porque era onde eu aumentava o meu ranking. Eu pagava o dízimo, quantias gigantes de dízimo, para iniciar mais pessoas. Depois que eu pagava o meu dízimo e ofertava, valores enormes, eu saía. E qualquer um que tocasse aquele dízimo, obreiros, contabilidade, qualquer um que tivesse qualquer coisa a ver com os dízimos, deveria vir ao reino, ser bem-vindo e iniciado. Mas, depois da iniciação, o rei não os mantém no reino. Eles o mandavam de volta para a igreja, para continuar atuando na mesma área que atuavam. Continuavam pastor, como obreiro, atendendo pessoas, mas agora são como peças-chaves para conseguir mais pessoas, iniciar mais pessoas na igreja. É por isso que na Casa de Deus hoje, nós usamos pastores, obreiros e outras pessoas que trabalham na igreja para iniciar novos membros em nosso reino. É assim que continuamos aqui e ali, aqui e ali. E então, enquanto tudo isso acontecia, eu continuava fazendo sacrifícios, coisas estranhas, para quem estava dentro de mim. Para Idigum, Deus do ferro. Toda vez que eu sentia aquela força em mim, que o poder vinha a mim, eu me sentia bravo, mas em seguida me controlava. O pai amava treinar pombos, e ele tinha muitos pombos. Eu ia secretamente para onde eles o treinava. Pegava uma pomba, ia para um lugar escondido, especialmente em um lugar que tivesse um rio. E eu fazia isso para que eu pudesse tomar um banho depois do sacrifício. Eu usava aquele pombo e eu decepava com as minhas mãos. Eu passava o seu sangue sobre a minha cabeça. O jato de sangue em minha cabeça. Após o sangue correr sobre minha cabeça, eu me recuperava. Eu ficava bem. Mas se eu não fizesse isso imediatamente, eu agiria de forma estúpida, estranha. Eu não seria o mesmo. Mas se eu usasse o sangue do pombo imediatamente ou da galinha, ambos o que tivesse perto de mim que tivesse sangue. E se eu usasse imediatamente, eu tirava minhas roupas, entrava no rio e nadava. Depois que eu tomava o banho, eu me tornava uma pessoa normal. Voltava a ser quem eu era. Ficava bem.
Algumas vezes, meu pai via as penas de uma galinha ou de um pombo e me perguntava: o que está acontecendo com os meus pombos? Eu vejo penas por todos os lugares. E eu dizia que poderia ser gatos, que os gatos podiam ter atacado os pombos. E ele não sabia que era eu quem estava fazendo aquelas coisas. Então, um dia, uma coisa estranha aconteceu comigo. Quando aquele impulso chegou em mim, eu fui pegar uma galinha e a levei para o rio, como eu normalmente fazia o sacrifício. Eu arranquei a cabeça e comecei a usar o sangue na minha própria cabeça. E enquanto eu fazia aquilo, eu voltei a mim, fiquei bem. Então, eu entrei no rio como eu costumava fazer. E quando eu entrei, eu vi alguém no topo do rio. Uma mulher muito linda, muito linda. E quando eu vi aquela mulher linda, eu estava dentro do rio, com água até a cintura. E aquela mulher linda que eu vi, ela também estava com água até a cintura. Imediatamente eu senti algo e eu fiquei excitado. E imediatamente, após ter ficado excitado, eu ejaculei na água. Imediatamente. E quando isso aconteceu, era como se eu tivesse água entrando pelo meu nariz. Então, eu comecei a lutar. Eu não era o mesmo, e a água entrou no meu cérebro. E parece que eu desmaiei dentro da água. Então, enquanto eu estava lá por um tempo, me dei conta que estava dentro da água e eu saltei para fora da água. E eu estava confuso. E então encontrei um lugar ao lado do rio para me deitar. E eu dormi um pouco. Então, eu vi no sonho de novo a mesma mulher linda que eu tinha visto no rio dormindo comigo. E assim que foi que começou a minha experiência com a rainha da costa. A rainha de todas as rainhas. Foi assim que ela me possuiu, além do oráculo, e digo, o Deus do ferro. Agora, porque eu tinha um ranking alto, eu não gostava de ficar dentro de casa ou ao redor da casa. Eu gostava de subir nas árvores, as mais altas. Perto do nosso conjunto, eu subia até o topo, e quando chegava lá, era lá que eu dormia. E quando eu dormia lá, eu estava em nosso reino. Eu ficava lá, brincava, me divertia, comia comidas muito boas, e depois eu descia. Mais uma vez, meu pai descobriu isso, e dessa vez, quando ele viu, ele veio me bater. Meu pai não batia em mim com uma vara, mas com um fio elétrico, grande, porque ele sabia que eu sou muito forte. Então era isso que ele usava para me bater. Mas, como isso continuava acontecendo, e meu pai me levou para a igreja, o reino ficou muito bravo. E eles atacaram meu pai. Eles disseram, já que você quer fazer isso, e não permite que seu filho nos sirva, seus negócios vão parar de prosperar. Eles combateram meu pai. Esse foi o resultado pago pelo meu pai, pelo preço que eu custava a eles. Meu pai estava no ramo de telecomunicações, mas por causa disso agora, ninguém mais ligava buscando os seus serviços. Equipamentos, radiomensagens, tudo parou. Tudo parou naquele tempo. Então, se eu estivesse em casa, tínhamos dificuldades para comer. Mas se eu saísse, eu ficaria com fome. Então eu comeria milho frito ou papaya. Então, se sentisse fome, eu iria para o reino e comia lá as melhores comidas. Toda vez que eu estava quebrado, sem dinheiro, sem um tostão, aquela raiva subia em mim. E eu ficava muito agressivo. Então, eu ia ao banco na estrada. Se eu olhasse para você e você estivesse brilhando, se estivesse realmente brilhando, eu saberia que você está com meu dinheiro. Eu iria até você, eu te tocaria e diria, me dê meu dinheiro. E você pegaria o dinheiro na carteira e me daria imediatamente. E eu diria, vá, e você iria. Eu não trabalhava ou fazia nada da vida, mas eu vivia extravagantemente. Eu comprava um carro e vendia depois de 2 semanas. Eu vivia extravagantemente e ganhava as almas
gastando o dinheiro das pessoas. Gastando era como eu ganhava as almas delas. Se eu gastasse dinheiro das pessoas ou desse dinheiro a elas, era assim que elas eram iniciadas. Essa era a minha obrigação, visitar igrejas, pagar o dízimo, pagar pessoas, ganhar almas por toda a Nigéria. Para que eu me tornasse o rei de tudo, o rei de toda a Nigéria. É por isso que eu fiz essas coisas. Eu iniciei milhões de pessoas. Você os veria algemados. Eu matei pessoas com as minhas mãos. Eu tinha o poder de comandar os seres humanos. Se eu precisasse de dinheiro e te encontrasse, eu diria, me dê meu dinheiro, e você daria. Mesmo se você estivesse dentro do seu carro, eu batesse na porta do seu carro, Senhor, abaixa o vidro e me dê meu dinheiro, você me obedeceria. Mas algumas vezes na rua, se eu entrasse no banco, eu visse sacando dinheiro, uma grande quantia de dinheiro para guardar, mas você não brilha. E você não brilha porque tem uma chama de fogo ao seu redor. Eu sei que algumas pessoas, não todas, somente aquelas com a chama de fogo ao redor, você não está brilhando. É porque você não está brilhando, eu sei que o dinheiro não é meu. E se eu fosse e tocasse aquela pessoa, eu ficaria envergonhado. Mas quando eu vejo que você brilhava, você ou seu carro, eu sei que é meu dinheiro e vou direto a você dentro do banco. Toque e digo, me dê meu dinheiro e você dá. Então, eu diria para você sair e você sai. E eu saio majestosamente do banco. Vamos direto ao ponto. Como você chegou aqui? Como e consegui chegar à sinagoga e igreja de todas as nações? Eu fui à casa do meu pai um dia e estava vendo TV. Porque meu pai ama assistir a Emanuel TV o tempo todo. Então, enquanto eu assistia, eu tive esse pensamento. Você sabe que eu visitei todas as igrejas na Nigéria. Falta apenas a do TB Joshua. Tente a igreja de TB Joshua. E como eu sabia que a glória de Deus estava sobre o homem de Deus? Foi quando eu entrei na igreja. Você, pastor, quando eu olhei para você, se eu visse a sua cabeça careca, eu saberia que o meu poder era maior que o seu. E se eu abraçasse e viesse à frente por libertação e você orasse por mim, eu diria amém, obrigado, Pai, fogo do Espírito Santo, diria tudo, mas não sentiria nada. Porque você poderia impor suas mãos sobre mim e eu não sentiria nada. Mas como eu visitei muitas igrejas e iniciei tantas pessoas, faltava apenas a sinagoga e igreja de todas as nações. Então eu disse, ok, essa sinagoga e igreja de todas as nações é para lá que eu vou. Então, eu derrotaria o pastor e seria louvado em todo o mundo. Então, eu mudava de ideia. Eu ia a uma igreja e quando eu terminava, eu ia a outra igreja. E eu fui fazendo isso por todas as igrejas na Nigéria. Então, em um domingo, eu vim a esta igreja e estava sentado no corredor. E eu estava lá. E anunciaram que qualquer membro que quisesse a água ungida deveria ir para fora, porque os obreiros iriam levá-los para o local onde elas receberiam. Eu disse tudo bem, estava interessado porque eu estava muito confiante que eu subjugaria qualquer poder. De qualquer tipo, eu subjugaria, eu seria louvado, magnificado. Eu saberia que estaria no topo do mundo. Então eu me apressei, peguei a água ungida, entrei na igreja e me sentei. Não muito depois, eu comecei a me sentir esquisito. Uma vontade constante de urinar começou. E eu iria para fora, urinava, voltava e sentava. E isso continuou sem parar. Até que fomos levados para dentro para o segundo culto. Mas eu não estava desencorajado. Eu vim para ver o TB Joshua. Só para ver. Se eu visse sua cabeça careca, então eu subjugaria, como eu fiz em todas as outras igrejas. Então eu entrei na igreja. Estava dentro. Mas a vontade de urinar continuou. Então eu queria sair, mas o obreiro na porta disse: não vá para lugar nenhum. Eles estão orando. Depois da oração, você pode ir para onde quiser. Eu disse, tudo bem. Então eu vi as pessoas caindo. Um homem sábio passando entre elas.
E eu pensei, começou. Mas eu não estava concentrado naquilo, porque eu estava esperando para ver o TB Joshua. É por causa dele que eu vim. A oração estava acontecendo. E eles estavam libertando pessoas. As pessoas estavam caindo, girando para lá e para cá em todos os lugares. Se eu entrasse numa igreja e olhasse, todas as pessoas aflitas apareciam de ponta cabeça. E é assim que você reconhecia os iniciados. Então eles estavam orando, mas eu me senti menos preocupado. Mais tarde, eu me sentei. Alguém veio e me tocou e disse, irmão, fique de pé, por favor. Eles ainda não oraram por essa fila. Por favor, não se ofenda. E eu me levantei com coragem. Antes que eu percebesse, Daniel, o homem sábio, apareceu na minha frente. E impôs a mão sobre minha cabeça. Imediatamente pôs a mão. E eu comecei a receber milhões de tapas. Pá, 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 pá. Quando o homem sábio Daniel veio a mim, antes dele impor a mão sobre mim, ele riu e perguntou, quem é essa mulher perto de você? Ele riu e impôs a mão sobre mim. Eu recebi milhares de tapas instantaneamente. Pá, 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 pá. Então eu empurrei sua mão. Ele riu e saiu de perto. Ele começou a orar pelos outros, mas depois ele voltou. Ele impôs a mesma mão em mim. E eu recebi os tapas. Pá, 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 pá. E soube que algo estava muito errado comigo. Eu fiquei mais bravo. Muito, muito bravo. Muito bravo. Então ele veio a mim e disse, siga-me. Eu deveria segui-lo. E eu comecei a segui-lo, mas eu não era eu mesmo. Então ele me deu sua mão e me disse que eu deveria apertá-la. Eu queria apertar a sua mão, mas eu não conseguia ver a sua mão. Sobre ele tinha uma chama de fogo. Uma chama de fogo. Ele me forçou, mas eu me recusei a apertar sua mão. Ele persistiu. Quando ele começou a orar por mim, eu me transformei. Eu fiquei mais agressivo. E quando eu virei e vi que o câmera estava me filmando, e pensei, essa é a mesma forma que eu vi as pessoas sendo libertas na TV Emmanuel. Então é por isso que esse homem, esse cameraman, está me filmando. Logo eu, que quero ser exaltado, que quero ser o rei, estar no topo do mundo, ser filmado? Não. Eu estava agressivo e comecei a cuspir meu veneno no cameraman. Para deixá-lo cego, eu queria cegá-lo. Imediatamente, era isso que eu queria. Mas parecia que tudo o que eu tinha em minha cabeça, o homem sábio Daniel conseguia saber. E ele foi até o cameraman. Ele impôs as mãos sobre ele e orou por ele. Então o homem sábio deixou o membro e foi até o cameraman e orou pelo cameraman. Esta é a razão porque ele não disse saia. Ele estava pensando, eu farei isso? Sim, eu farei. Mas antes que ele cuspisse, o homem sábio foi orar pelo cameraman. Então, imediatamente, ele orou pelo cameraman. E algumas chamas de fogo que estavam sobre ele foram para o cameraman. Sério. Então, eu não poderia fazer alguma coisa de novo. Eu vi que a câmera ainda estava lá. Então eu pensei, ok, já que ele orou pelo cameraman, se eu pudesse usar o meu veneno para fechar a tela, à frente da câmera, se eu pudesse usar o meu veneno para cobri-la, eu queria ter feito. Mas ele me ordenou, ele dava ordens, ele me comandava. E eu fiquei confuso. Eu fiquei confuso porque qualquer coisa que eu tinha em mente, imediatamente ele saberia. Ele começou a invocar fogo e aquilo começou a me queimar. Tudo estava quente. O lugar todo estava contribuindo. Eu rasguei minhas roupas por todos os lados, eu não estava bem. Então a única coisa que eu pensei foi, sabe, a única coisa que eu tentava fazer era cegar as pessoas em volta. Todo mundo que estava lá, eu queria cegá-los.
Mas o sábio homem de Deus evitava derramando o fogo de Deus, orando, 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 e isso continuou e continuou, e não era o mesmo. Eu sabia que estava me comportando mal, mas eu não conseguia me controlar. Não conseguia me controlar. Tudo que eu tentava para conseguir meu poder de volta, como ficar de pé, quando eu ficava de pé era para ganhar mais força de novo. Mas aí vinha o fogo de novo, e não era o mesmo. Eu caía. Eu continuava e continuava e continuava, então de repente, quando eu sentei, ele começou a dizer, fogo, fogo. E quando ele disse isso, o fogo ficou tão forte onde eu estava sentado, se eu tentasse reagir, era como se meu corpo tocasse uma parede em volta de mim, que eram chamas de fogo. Era assim a parede em volta de mim. Se eu quisesse me mover, eu não podia. Então eu tentei me sentar e respeitar a mim mesmo, para que aquela parede não me queimasse mais do que já tinha me queimado, para não tocar naquelas chamas de fogo. O pai do Sr. N vem à frente para compartilhar sua experiência. Ele explica como o ídolo que seu antepassado adorava possuía seu filho e a mudança de comportamento que ele passou a ver em seu filho desde muito jovem e como o espírito maligno entrou na família. Meu nome é Anthony Eboka. Eu sou o pai do rapaz. O que eu quero dizer ao mundo todo é que eu não tenho um problema na raça humana. Se isso pode acontecer com meu filho, eu sou um pai disciplinado para minha família. E meu filho, quando ele era novo, honestamente, eu sofri muito com a vida deste menino. Tê-lo aqui, naquela época, eu trabalhava com telecomunicações, mas comer era um problema. As atitudes dos meus filhos, eu notei. Se os visse, pensaria que eram muito humildes. Eles se curvavam com as mãos unidas, mas se os visse em minha casa, veria que eram como leões. Esse menino, ninguém o enfrentaria. Se 10 pessoas tentassem, ele daria uma surra em todas elas. A última situação que eu tive com ele, teve até polícia. Era vergonhoso. Ele o desarmou. E olhe para os meus filhos mais novos. Olhe para a menina. Honestamente, eu sofri. E serei franco com você. Uma vez um homem chegou perto dela e ela bateu nele e arrancou um dente dele com uma garrafa. Eu não ia deixar o homem na rua. Eu o levei para o hospital e eles implantaram um dente. Os mais novos, você não vê pessoas vindo à minha casa para brincar com eles. Vocês podem brincar com eles. Então, eu descobri que a nossa origem é de Benin. Eu sou de Delta, mas nossa origem é Benin. E a cidade da qual eu vim é chamada Ancholana, no estado de Delta, enquanto a vila dentro de Ancholana chama Ishekpe. O nome da vila em Benin significa cabeça de leão. E eles usavam esse nome porque iam para a guerra. Minha vila é conhecida por ser muito teimosa. Você não chega perto deles. Se há brigas, sempre há morte. Então, isso é o que ele está falando. Indigo era o ídolo adorado pelos meus antepassados. Meu irmão mais velho, em sua ignorância, começou a adorá-lo, mas estávamos todos envolvidos sem saber o que significava. Quando a sua mãe veio até mim, eu estava para casar com ela, mas antes ela deu à luz para os meus 2 primeiros filhos. Então, quando ela estava grávida deste menino, eu a mandei para Nuzuka, estado de Enugu, porque estávamos passando por isso. Chegando lá, meu irmão deu a ela água para beber. E ela bebeu a água. E este menino nasceu na família. Então, desde que ele nasceu, honestamente, eu nunca experimentei paz na vida. Quando ele me disse meu pai sofreu,
E isso é verdade. Mesmo meus relacionamentos me abandonaram. Doenças, carregar ele em meus ombros indo para todos os lugares sozinho. Eu disse, o que tem de errado aqui? Mas pais têm que tomar conta de seus filhos. Toda vez que ele vinha a mim, mas antes de vir a este lugar, ele veio até mim 2 meses atrás. E então ficou comigo por cerca de 1 mês. Glória a Deus pela Emanuel TV. Então ele estava assistindo. E ele não veio com suas próprias roupas. Ele veio com as minhas. Se ele usasse as minhas, eu me recusava a usá-las de novo. Me recusava. Eu não pegava o seu dinheiro. Mesmo que às vezes eu o visse com milhões, mesmo que ele comprasse pão, eu não comeria. E eu era bom com ele, mas o espírito em mim rejeitava. Um dia, um dos meus vizinhos estava lá. Ele veio e viu o que estava acontecendo. Ele suspeitou e disse, por que você não come o que ele compra? Não usa suas roupas? Eu disse, não uso até lavá-las ou até orar sobre elas. Às vezes eu queimava as roupas. Foi só depois que ele viu o que aconteceu no programa da Emanuel TV, que ele, viu que era espiritual. Então, é isso que estou dizendo aos pais, que talvez muitos pais morreram por ignorância. Honestamente, se não fosse a graça de Deus em minha vida, veja o que aconteceu com pessoas espirituais. Veja o que aconteceu, veja a batalha travada com o homem espiritual. Imagina comigo que sou bebê na vida espiritual. Então, quando ele veio, porque ele assistia ao TB Joshua, 24 horas em minha casa. Eu estava voltando da igreja no domingo, ele me ligou. Pai, eu estou na igreja do TB Joshua. E eu disse, glória a Deus. Nós chegamos em casa e ligamos a TV no canal. E suas irmãs e seus irmãos o viram e disseram, olha o nosso irmão. E eu disse, glória a Deus. Quando a batalha estava acontecendo, eu estava orando. Deus, tome o controle. Deus, tome o controle. Deus, tome controle. No dia seguinte, ele me ligou e disse, pai, eu não estou mais lá. Eu disse, onde você está? Ele disse, estou do lado de fora, eu quero tratar com o TB Joshua. Ele me ligou de novo e eu disse, entre na igreja. Ele me disse, não, eu vou me preparar primeiro. Eu disse, tá bom. No fim, glória a Deus por esse ministério. Eu agradeço a Deus que esse menino foi liberto. O tio do Sr. N vem à frente. Ele era a pessoa que adorava o Deus de ferro que possuía o Sr. N depois de seu misterioso nascimento. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Martin Eboka. Eu sou do estado de Delta. Eu sou o que adorava o ídolo chamado Idigu. Mas eu entrei nisso ignorante, porque o meu povo dizia que ninguém mais estava o servindo e que era para proteção. Então fui levado a isso por proteção. Eu era um construtor. Eu fazia o trabalho tradicional. Então, eu estava servindo ao ídolo, servindo a ele. Mas, depois de um certo tempo, meu irmão mais novo trouxe sua irmã até mim. Ela estava com problemas para dar luz ao bebê. Depois de 11 meses, sua cor começou a mudar. Eu disse, ok, estou servindo a esse ídolo. Deixe-me ir ao ídolo. Deixe-me ir aos videntes para perguntar a eles o que está acontecendo. Eu fui lá e o homem disse que eu tinha um ídolo chamado Idigu e que eu deveria usar água para lavá-lo, como lavar uma pedra, lavar um ídolo, e então dar água para a mulher, para ela beber. Ele disse, se ela beber essa água, vai entrar em trabalho de parto e o bebê vai nascer. Eu disse, tudo bem, era um domingo. E eu a chamei e disse, você beberia? Ela disse, ok. Ela aceitou porque já tinha se passado 11 meses. Então eu lavei e dei água a ela. Naquele dia eu tinha uma reunião. Eu fui para a reunião e voltei para casa por volta das 19 horas. Minha mulher não estava em casa. Me disseram que ela foi para o hospital. Por volta das 22 horas, alguém apareceu e me disse, o bebê nasceu, é um menino. Eu disse, graças a Deus, era no mesmo dia. Então eu continuei adorando a esse ídolo.
Mas com o tempo, nada dava certo para mim. Eu disse, estou fazendo isso pro bem, nada muda. A loja da minha mulher parou, ela não conseguia mais vender. Meu emprego, nada. Meus filhos prometiam e falhavam. Nenhuma das minhas filhas se casavam. Eu me tornei um bêbado, então eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava planejando vir ao TB Joshua para entender o que estava acontecendo com a minha vida. Então eu agradeci a Deus quando meu irmão me mandou essa mensagem dizendo que o filho dele estava aqui, que eu deveria vir e ele nos convidou. Eu estava tão feliz que foi por isso que eu briguei e emprestei o dinheiro para vir. Porque até para comer era uma guerra. Então, agora o que eu estou implorando a Deus é que eu preciso de libertação. Eu destruí a casa de Idigu, joguei dentro da água. E desde então eu não vi nenhum espírito para dizer a verdade. Mas o espírito que veio é que as coisas estão duras para mim. Como eu estou aqui, por favor, homem de Deus, liberte-me. O Sr. Martin explicou que mesmo que ele tenha jogado os ídolos fora fisicamente, ele e sua família seguem sendo atormentados pelo espírito maligno. O ídolo o transformou em um alcoólatra e todos os seus filhos experimentam frustrações. Isso mostra que não há atos físicos que parem Satanás. Não há força de vontade capaz de parar Satanás. Satanás pode apenas ser parado pela força do Senhor. Filhos de Deus ao redor do mundo, eu agradeço a Deus e eu estou muito, muito feliz. Hoje é meu dia mais feliz. Desde a minha libertação, eu me tornei o homem que Deus me criou para ser. Eu estou muito feliz. Antes eu não sonhava, mas hoje eu sonho. Em tudo, eu durmo bem. Eu leio as escrituras, eu oro, eu não sinto mais os calores demoníacos. E eu quero usar essa oportunidade para implorar para a Nigéria. Eu não vejo mais Idigun, a rainha das rainhas, rainha da costa, ou não vejo mais nada desse tipo. Eu estou implorando a toda a Nigéria e Gana, as pessoas que eu ofendi, mandando a eles que me dessem o seu dinheiro, eu estou pedindo, no nome de Deus, perdoem-me. O que eu vi não era o que eu esperava. A certa altura, eu até comecei a implorar para deixar a igreja. Eu não queria mais ver o TB Joshua, porque o fogo era muito intenso. E mesmo no homem sábio Daniel que estava lidando comigo. Mais tarde, depois da libertação, eu estava dizendo a mim mesmo, se foi o TB Joshua que orou por mim, talvez o fogo queime dentro da igreja. Então, eu gostaria de usar essa oportunidade para pedir perdão ao TB Joshua por ter ido à delegacia de polícia, as duas delegacias, para prestar queixa, para que o homem o prendessem. Por favor, eu estou muito arrependido, perdoe-me. Povo de Deus, ajude-me a celebrar. Como eu ganhei, iniciei milhões de almas para o diabo, eu vou servir a Deus e ganhar bilhões de almas para Ele, por todo o mundo, no nome poderoso de Jesus. Awesome God, Almighty God, awesome God, Almighty God, we give you praise. Awesome God, we give you praise. Finalmente, o Sr. N foi liberto do espírito maligno que o possuía por tanto tempo. Um espírito imundo faz com que haja perda de controle e que atos vergonhosos sejam cometidos. No entanto, glória seja dada a Deus, o Sr. N foi liberto das mãos das trevas. Uma libertação que se estende para toda a sua família. Agora, os grilhões que Satanás usava para conectar toda a família a ele mesmo foram quebrados em nome de Jesus. Espectadores de todo o mundo, deixe que a vida do Sr. N seja uma lição para todos nós de que demônios são reais e, portanto, o cristianismo não deve ser praticado como um hobby, pois há perigos nessa prática. Deixe que a confissão de seus lábios esteja em completo acordo com o seu coração como cristão. O que é perigoso é uma religião de palavras sem ações correspondentes.
they hear. If you know they see, let me answer prayer. Say, oh, now my maker. Hey, they get mouth, yeah. But they know they see. Time, they get here, oh. But they know they hear. Bakalaka, they get mouth, yeah. But they know they talk. Zum see their Lego. But they know they walk. Now my maker. Now my maker. Now my maker. Now my maker. Firewood got it. Cement got it. Bungalow got it. Bungalow got it. I will never worship God. Never worship God. I will never worship. Obuni wa melu. Come on, lift him up. Hey. Jehovah Jireh, you delivered me, my Lord. When my heart was in trouble, I will glorify your name. Jehovah Jireh, you delivered me, oh Lord. When my heart was in trouble, oh, I will glorify your name. I will glorify your name. I will glorify your name. I will sing you. I will sing you songs of praise. You are worthy of my praise. Forgive me all my sin, oh Lord. That I may receive your blessing. Oh, you brought me. You promised to carry my burdens, Lord. You promised to be with me forevermore. I am here for you. Take me to your kingdom. Nós acreditamos que você foi inspirado pelo vídeo que você acabou de ver. Clique aqui para inscrever-se e testemunhar mais do poder de Deus em ação na nossa geração hoje. E fique atualizado com as últimas profecias, libertações, cultos e testemunhos da Sinagoga Igreja de Todas as Nações. Emanuel TV. Mudando vidas, mudando nações e mudando o mundo.